Bom, e a gente abre esse bloco aí falando sobre o preço do aluguel residencial, que subiu 11,14% em Porto Alegre, segundo o apontamento aí do FIPZAP+, né, que acompanha o comportamento dos preços da locação residencial em 25 cidades brasileiras. O salto representa a maior variação do indicador desde 2011. Para saber mais detalhes, vamos conversar agora com o presidente do Secovi aqui do estado, Moacir Schuster. Presidente, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar contigo aí, falar com toda a sua audiência. E, de fato, os aluguéis estão, digamos assim, em linguagem econômica, eles estão reagindo. Porque nós tivemos um período muito ruim para quem coloca seu imóvel em locação, e também um período ruim para quem queria ser inquilino, porque faltava dinheiro para o inquilino e o locador não tinha o seu cliente, né? Então isso é ruim. Mas agora, viu, Salvador, o que a gente pode constatar é de que nos últimos 5 anos os preços dos aluguéis tiveram uma estagnação, mas agora já estão aumentando. Então, quem precisa alugar vai precisar se mover com alguma rapidez, porque senão pode pegar um aluguel mais elevado. Porque nos últimos 5 anos o aluguel já aumentou 16%, que não acompanhou o Índice Nacional da Construção Civil, por exemplo, que aumentou 48%, mas a verdade é de que nós passamos por alguns períodos muito ruins, como, por exemplo, a pandemia, né? E, de outro lado, aqui em Porto Alegre, isso causou grande problema, porque já há alguns anos houve uma parada nos negócios, e aí sofreu tanto o aluguel residencial quanto o comercial. Então, como deves observar, o comercial está muito ofertado, por assim dizer, porque temos muita sala para alugar, muita loja, pode-se ver pelas placas aí, não é? Então, isso, com a oferta é grande, o preço está praticamente está estagnado no comercial. No residencial, não. No residencial, o estoque está reduzindo e isso significa que vai aumentar, está aumentando. Então, como eu falei antes, nos últimos 5 anos já aumentou 16% o residencial, ao passo que o comercial praticamente está estagnado. No entanto, a gente tem uma explicação lógica aí, que é a seguinte: nos últimos 5 anos, o estoque de imóvel comercial ofertado para locação aumentou 50%. Então, nós temos que considerar que o aumento da oferta reduz o preço, né? Essa é a situação. No entanto, eu sempre, quando falo isso, eu procuro mencionar também, viu, Solano, que a gente tem que considerar que o imóvel ele está muito sujeito a ciclos. A história econômica mostra o seguinte, que todas as grandes fortunas foram alicerçadas em imóveis. O que acontece? Acontece que quando há um solavanco, como nós tivemos nos últimos anos, aí o imóvel sofreu com isso. Agora vejamos agora o que se espera para 2023. Note bem, o governo Lula está anunciando que vai alavancar a economia através dos imóveis, ou seja, começa pelo Minha Casa Minha Vida, que vai ter uma grande sacudida. E
parece também que os imóveis para a classe média também não ficarão no desamparo. Então, isso mostra o seguinte, que o novo governo vai dar bastante atenção à parte imobiliária. Porém, eu gostaria de mencionar, enquanto tu está me dando esse espaço, o seguinte, que 90% das vendas em qualquer cidade do Brasil, elas são de 85% a 95%, são de imóveis usados. E os imóveis usados, eles continuam sendo vendidos ao longo do tempo. Então, a gente não precisa se preocupar tanto com alguma queda nos negócios imobiliários, porque o usado sempre mantém o dinamismo do setor. Então, eu gostaria de alertar todos os nossos... Tivemos aí, infelizmente, uma queda na comunicação, então, no presidente do Secovi RS aqui, né, o presidente explicando, então, essa questão dessa variação. Presidente Moacir Schuchster, retomamos? Retomamos. Presidente, se tivemos um corte, por favor, pode retomar. Eu não sei onde é que eu parei, mas, enfim, o que eu estava... Está aqui dizendo que está instável. O que eu estava querendo dizer é sobre o imóvel usado. É que de 80% a 90% ou 95% das vendas em qualquer cidade são feitas de imóvel usado. Isso quando existem construções novas, etc. Mas senão é tudo praticamente usado. E o usado, ele tem a característica de ser uma parte, grande parte até à vista, que não depende tanto de financiamento. Então, nós vimos aqui, por exemplo, aqui na capital, que nós temos as vendas são assim, na base de 3.000, 3.300 vendas por mês. Nós chegamos a ter, durante a pandemia e de tempo mais de vacas magras, chegou a 2.400, 2.500 vendas por mês. Mas hoje, é por isso que faço questão de alertar os teus ouvintes e teus telespectadores, de que o imóvel está em franca recuperação. Tanto é que nós achamos que, do ponto de vista do movimento de imóveis do 2023, a gente espera, no mínimo, um aumento de 5%, tanto na parte de vendas quanto na parte de locação. No que concerne a locação, gostaria de alertar o seguinte: nós temos muito imóvel comercial, temos um estoque bastante grande, ofertado, etc. Isso depende exclusivamente da economia. Se a economia, vamos dizer assim, se ergue, esses imóveis todos serão devidamente ocupados, porque não falta arrojo aos nossos empreendedores. Agora, eles também não querem se atirar no precipício, eles querem saber que lá embaixo tem como é que se diz, tem um anteparo adequado, etc., que ele pode empreender e ter algum lucro, etc. Então, isso aí vai acabar acontecendo. Como nós estamos em época de mudança de governo federal e estadual, a gente pode esperar muitas modificações, mas uma coisa é certa, que o imóvel não vai ser deixado ao desabrigo. Então, certamente teremos financiamento, porque o imóvel, né, a gente sabe, o imóvel depende de financiamento, renda, não é? E precisa também da disposição de todos de assumir esses compromissos. Então, nós estamos confiantes de que esse ano 2023 teremos financiamento, o salário deverá até melhorar um pouco, porque nós estamos vendo uma bela discussão
sobre o salário mínimo, e se a economia suportar bem isso, teremos, então, uma boa alavancada, né? Então, não tenhamos receio de que o que nos aguarda em 2023 é positivo. E a gente voltando só à questão dos aluguéis residenciais ali, né? Nos últimos 5 anos, uma variação ali, o senhor estava falando de 16%, 17%? É o seguinte, vocês foram inspirados pela pesquisa do FIPE+, né? E que eles devem estar falando do último ano. Isso. Eu me baseio nas nossas pesquisas do Secov e eu considero que um ano ainda é muito pouco tempo. Então, a gente sempre se baseia nos últimos 5 anos. E é por isso que eu entendo que o aluguel está recuperando o seu valor e quem tem imóvel vai ficar bem satisfeito. Vai ter que aguardar um pouco, mas ele vai conseguir alugar e vai ter um preço justo, que é o que se quer quando se aplica em imóvel, né? Sim, e quem tá alugando o imóvel, né, já está alugando há um tempo aí, ele tem uma certa comparação, ele pode comparar como, por exemplo, a inflação nesse período aí, o sujeito está alugando o imóvel, né, aí tem as correções ali, ele está alugando o seu imóvel de uma maneira mais barata hoje do que há 5 anos atrás? Olha, hoje, se ele for alugar um imóvel novo, ele não vai encontrar o aluguel mais barato em termos de expressão de cifras. Sim. Porque o aluguel não baixou. O que aconteceu é que ele ficou estagnado um bom tempo. Então, o que acontece? Como eu disse, nas nossas pesquisas, nos últimos 5 anos o aluguel aumentou 16%. Quer dizer, se ele for alugar agora um imóvel residencial, ele vai pagar 16% mais caro em média. Em média, isso é uma média, porque evidentemente, quando se coloca no mercado um imóvel bastante bem conservado, com tudo no seu devido lugar, ele pega não só um preço melhor, como ele aluga mais rápido. Agora, na média, o que se vê é de que o preço, considerando 5 anos atrás, ele aumentou já 16%. Então, se a tendência continuar essa, quanto mais ele esperar para alugar, ele vai pagar um pouco mais caro. Isso é inevitável. Perfeito. E a questão, então, a gente pode esperar, então, presidente, agora 2023, realmente a gente tem essa expectativa, principalmente dos financiamentos, né? E o preço, a gente pode falar de imóveis, aquecimento de imóveis mais baratos, imóveis de luxo, imóveis de 1 quarto, 2 quartos, o que a gente pode esperar aí para esse 2023? Bom, eu estou imaginando que as tendências que foram mostradas já em 2022, elas prosseguirão. E como deve saber, por exemplo, lá em São Paulo, já saíram um apartamento com 16 metros quadrados, que convenhamos, né? É um aperto danado, mas que eles venderam, então teve gente que, quer dizer, quando tem procura, então o pessoal vai fazer isso. Então, o que está acontecendo e que a gente pode observar é isso. Os apartamentos mais compactos continuarão a ser construídos. Os mais compactos. Então, eles serão, digamos, o que se espera, por exemplo, que a classe média vai querer um apartamento mais compacto, etc., mas com uma porção de benefícios adicionais, como sendo uma lavanderia comunitária, um bom refrigerador com produtos para serem vendidos, digamos, no self-service, né, que o cara chega lá e compra e bota o dinheiro e pronto, né? Então, e tem cancha de esporte, tem piscina, tem isso, tem aquilo. Então, o pessoal que tem esse perfil de comprar um imóvel compacto, esse
se espera que continue. Porque ele não vai, em termos de preço, ele vai ombrear o da casa, Minha Casa Minha Vida, que é para outro público, é um público já família, etc., e que está entrando numa nova fase familiar. Então, isso é importante porque são dois públicos distintos. Então, o que nós estamos esperando é que os imóveis, Minha Casa Minha... Tivemos novamente um travamento ali no contato com o presidente do Secovi RS, falando aí justamente sobre essa expectativa, de qualquer maneira, positiva. Por favor, o senhor pode concluir. Não, então tá bom. Então, o que eu estava dizendo, ele me diz aqui que a internet está instável, tá certo. Bom, espero que eu esteja estável. Então, vamos lá. O que se espera é de que o Minha Casa Minha Vida floresça e vá atender esse grande público que a aguarda. No que tange a classe média, teremos apartamentos compactos, daqueles muito compactos, mas também de 1 ou 2 dormitórios não muito grandes. A classe alta, essa não foi atingida pela crise, etc., essa continuará sendo atendida dentro da capacidade de absorção do mercado. E no que concerne ao imóvel comercial, teremos que aguardar a reativação da economia, que a gente espera que seja o quanto antes. Tá certo, a gente também espera, vamos ficar na expectativa. Muito obrigado, presidente, por conversar com a gente aí, para esclarecer, para a gente entender um pouco do mercado imobiliário aí, e vamos continuar acompanhando. Qualquer coisa eu chamo o senhor de novo aqui para a gente conversar, tá bom? Será um prazer eu voltar a conversar contigo e os teus acompanhantes aí. Tá certo. Obrigado, presidente. Um abraço, bom trabalho, até a próxima. Igualmente, até a próxima. Aí, então, o presidente do Secovi é otimista, então, coisa boa, né? Para a questão aí do mercado imobiliário agora em 2023, principalmente pela retomada aí do financiamento. Esse é o Portal RD.